Vamos ver agora sobre parada cardiorrespiratória. O que é uma parada cardiorrespiratória? Basicamente, seria interrupção dos batimentos cardíacos e, consequentemente, dos movimentos respiratórios. Então, o coração para de bater e a vítima para de respirar. Sintomas de uma parada cardíaca são perda de consciência, a vítima fica inconsciente e irrespulsiva, ausência de pulso, né? A gente observa o pulso central no pescoço, na artéria radial, no punho, a gente não consegue verificar aí presença de pulsação. Ausência de movimentos respiratórios, dilatação das pupilas, que dá o nome até de midríase, nós vamos ver mais à frente sobre isso, palidez e cianose. A pele fica pálida, porque falta, né? Há um problema aí circulatório diretamente, e cianose seria as pontas dos dedos, os lábios e unha ficam azulados, arroxeados pela falha circulatória que a parada cardiorrespiratória propõe à vítima. Aqui a gente tem a cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória extra-hospitalar da Associação Americana do Coração. Essa cadeia de sobrevivência seria um parâmetro que um socorrista leigo ou alguém que esteja passando pelo local, até mesmo profissional, segue uma sequência, né, para que seja o atendimento mais rápido com a vítima com a parada cardiorrespiratória. Esse primeiro elo da cadeia de sobrevivência, de acordo com a Associação Americana do Coração, ele refere-se para a gente acionar um socorro especializado. Então você conseguiu diagnosticar a parada cardiorrespiratória, percebeu que a vítima não tem pulsação, não tem movimento respiratório, tem que acionar um socorro especializado. Esse segundo elo, já a gente observa a questão da massagem cardíaca. Por quê? Se você percebeu uma parada cardiorrespiratória, você conseguiu diagnosticar que a vítima está com uma PCR, você tem que acionar um socorro especializado ou pedir alguém para acionar um socorro especializado e já começar a fazer a massagem cardíaca. Então, se alguém for ligar para o socorro, né, alguém está a caminho, já começa a fazer a massagem cardíaca. Caso não esteja, você aciona aí socorro especializado por um telefone celular, hoje é aceito até com telefone mesmo, e já começa a compressão torácica. Esse terceiro elo é o desfibrilador externo automático. Até o momento que você liga, quando você pede a alguém, você percebeu que a vítima não está na PCR, e essa pessoa foi buscar o socorro, era até recomendável que você pedisse um DEA, que é o desfibrilador externo automático, se no local tivesse. Essa pessoa ia acionar o socorro especializado, ligar, você já iria começar a fazer a compressão torácica e essa pessoa traria um desfibrilador externo automático para que pudesse ser utilizado na vítima também, né, porque seria um atendimento um pouco mais preciso. Caso não tenha o desfibrilador, só mesmo massagem cardíaca na vítima. Esse quarto elo, a gente observa o transporte da vítima, que basicamente seria o transporte ou uma unidade de suporte avançado, né, porque acionou o socorro especializado, já informou que a vítima está numa PCR, então eles iam trazer um suporte avançado, ia trazer um DEA para que seja avaliado, né, com socorro especializado, ou até mesmo o transporte para o hospital. E mesmo se ela teve essa parada cardiorrespiratória e foi acionado socorro especializado, era recomendado que ela fosse também ao hospital e avaliasse ela por esse motivo. Talvez você fez a massagem cardíaca e, consequentemente, ela voltou a ter os batimentos cardíacos, voltou a respirar, mesmo assim tem que ser passado por uma avaliação médica mesmo. Então esse elo, essa cadeia de sobrevivência que a gente viu aí, ele relata para a gente o que eu devo fazer primeiro. Diagnostiquei uma PCR, fazer a compressão torácica, se tivesse condições a utilização de um DEA, um socorro avançado, um suporte básico, um socorro avançado, ali, uma ambulância para talvez transportar ou dar um atendimento com mais critérios, talvez uma unidade de suporte avançado, talvez fazer talvez uma remoção para o hospital também. Então seria uma sequência que qualquer um pode utilizar. Acionar socorro, fazer a massagem, a utilização do DEA, que foi projetado para socorrista leigo, a utilização do DEA, remoção e transporte para o hospital, é claro que por equipe especializada. Como é que faz aquela massagem que a gente viu naquela cadeia anterior? Como é que é feito a massagem ou como é que é feito a RCP na parada cardiorrespiratória? A reanimação cardiopulmonar ou ressuscitação cardiopulmonar, ela é feita como? A vítima tem que estar em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida.
digamos, de barriga para cima, deitada numa superfície rígida. Por que rígida? Porque a gente vai ter que fazer uma massagem, uma compressão torácica, e há necessidade que essa vítima esteja numa superfície rígida. Se eu começar a fazer uma massagem cardíaca, por exemplo, numa cama, num colchão, vai acabar absorvendo o impacto e, consequentemente, não vai fazer a manobra correta. Então tem que ser numa superfície rígida, talvez até mesmo no chão mesmo, se não conseguir um local mais adequado. Localize o ponto de compressão externo. Então, o externo é esse osso no meio do peito. A gente vai até o finalzinho dele. No finalzinho dele aqui a gente vai colocar 2 dedos e colocar a base da mão no meio, né, do tórax da vítima. Aqui a gente tem um desenho, ilustração, mostrando exatamente como é que seria. A gente vai seguir como se fosse uma linha imaginária dos mamilos aqui e colocar a base da mão encaixando no meio do peito. Então, achou o externo, meio do esse osso nós temos no tórax. Até o finalzinho dele, coloca 2 dedos e já coloca aqui essa base da mão entre o tórax da vítima. Use a base da mão, ambas sobrepostas. Então, basicamente, a gente vai usar essa parte aqui da mão, né, que é a base da mão, ambas sobrepostas umas às outras. Para que a gente tem que intercalar os dedos, fazendo como se fosse uma certa pressão para cima, para que os dedos não encostem no tórax. E a finalidade seria só essa base da mão, né, essa parte aqui, propriamente dita, que vai ter que encaixar, né, no meio do tórax da vítima aqui. Posicione-se no ângulo cerca de 90 graus sobre a vítima. Então, agora está no desenho aqui. O joelho tem que ficar no ombro, na linha do ombro da vítima. A gente debruça sobre a vítima, mesmo igual a ilustração está mostrando. Os braços têm que estar esticados. A gente observa aqui o desenho que fala sobe e desce. Então, a gente não pode flexionar os braços. Então, tem que estar, o peso do nosso corpo tem que ir, né, para os braços sempre retinhos, subindo e descendo. Esse é o procedimento aí para posicionamento sobre a vítima. Tem que deixar, né, lembrando que quando você fazer de uma compressão e outra, tem que estar relaxando para que o tórax é leve, né? Então a gente comprime o tórax e tem que ter a elevação dele também, para que aconteça ali o procedimento correto. Então a gente pressiona e volta com o tórax, sem tirar a mão, mas tem que deixar o tórax subir novamente. Desloque aproximadamente 5 a 6 centímetros o tórax da vítima. Então esse afundamento do tórax, essa pressão que é feita, era no mínimo 5, no máximo 6 centímetros. Né? Como é que eu vou saber exatamente como seria essa pressão? É claro que no curso de primeiros socorros é feito em bonecos, onde a gente vai ter um manequim, onde quando a gente faz essa pressão, né, o boneco estala quando está na pressão correta, que é em torno de 5 centímetros. Então, basicamente, aqui a gente tem uma teoria como é que funciona, mas é interessante, né, que a gente fizesse aí um curso prático para que a gente consiga fazer essa pressão correta. No mínimo 5, no máximo 6. Menos de 5 não resolve nada, mais de 6 pode acontecer até machucar essa vítima ali, né, por essa pressão excessiva, essa força excessiva no tórax da vítima. Faça no ritmo 100 compressões por minuto. O ritmo das compressões é 100 por minuto, né, 100 compressões em 1 minuto. Esse ritmo, é claro que num curso de primeiros socorros, a gente observa aí uma música, né, um passo, né, geralmente é utilizado colocar uma música e você vai no passo da música ali, conseguindo perceber esses 100 compressões por minuto. Então o ritmo, né, são 100 compressões dessas aqui em 1 minuto. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos. Então, a cada 200 compressões, você observa se a vítima voltou até a expansão do tórax, voltou até os batimentos cardíacos. Caso não tenha pulso, não tenha movimento respiratório, persista até a chegada de socorro especializado ou até a exaustão, porque vai chegar uma hora que, se for o único socorrista só fazendo esse procedimento, vai ser cansativo e provavelmente ele deve ficar exausto e não conseguir. Então você vai fazer até onde você conseguir, até a chegada de um socorro especializado. Esse procedimento ele é aceito, né? Ele é utilizado basicamente para socorristas leigos, que seriam só com as mãos, de acordo com a Associação Americana do Coração. Só que não é o único procedimento a ser feito, né? Para socorrista profissional, recomenda-se nessa massagem cardíaca a utilização também das insuflações. O que é isso? É você encher seu pulmão de ar, colocar a boca sobre a boca da vítima e soprar na boca dela ali. Então, basicamente, recomenda-se para socorristas profissionais ou alguém que fez um curso de primeiros socorros prático a necessidade das insuflações, que seria 30 compressões para 12 insuflações. As insuflações elas podem ser feitas de várias formas. Hoje não recomenda-se mais o método boca a boca, que seria o quê? A sua boca desprotegida na boca da vítima. Então a gente tem uma máscara, né, que seria uma máscara chamada Pocket Mask, que é utilizada para poder fazer insuflação.
Tem também o AMBU, que é um equipamento também, onde que a gente consegue fazer a insuflação da vítima também. Então tem equipamentos para poder fazer a insuflação. Nesse caso, para socorristas profissionais, recomenda-se 30 compressões para 2 insuflações, e no caso, com 1 ou 2 socorristas, tanto faz, para um revezando o outro. 30 compressões, 2 insuflações, utilizando o DEA, utilizando a Pocket Mass, e também utilizando o AMBU. É claro que se tiver acesso a um desfibrilador externo automático também no início da compressão, enquanto alguém vai lá, né, fazer o socorro, alguém ligar o socorro, já trazia um DEA também, a gente instalaria na vítima também, que é muito fácil de utilizar. As pás, elas mostram para você a posição de você colocar. O DEA, ele interage, né, com você no atendimento, então ele te fala o que você tem que fazer. Então basicamente é bem simples. Então, para socorrista leigo, resumindo, né, para socorrista leigo, recomenda-se, de acordo com a Associação Americana do Coração, 30 compressões, 100 compressões por minuto, mais nada, não recomenda-se a insuflação. Para socorrista profissional que passou por um treinamento, recomenda-se 30 compressões para 2 insuflações. As insuflações vai depender do que ele tem no momento para poder fazer a insuflação. A forma dele fazer vai depender ali dos seus recursos. Quando a gente fala sobre criança e bebê, não muda muita coisa, né? Então, para criança, como a gente tem aqui, comprima apenas com a mão. Os mesmos procedimentos, né? Mesma coisa, 100 por minuto. A gente coloca a mão aqui na cabeça da vítima, a outra mão coloca no tórax e começa a fazer a compressão. Os mesmos passos mostrados anteriormente. Depois vocês voltam o vídeo novamente, vocês vão ver a sequência, do mesmo jeito que faz com o adulto, faz com a criança. A diferença é que vai usar só a base da mão, em vez de colocar os dois braços, vai ser um braço só, vai ser só uma mão. Essa é a diferença aí. No caso de bebê, em vez de colocar a mão, vai colocar 2 dedos. Então, esse procedimento com os polegares geralmente são para recém-nascidos, e o bebezinho um pouco maior é colocar 2 dedos também, fazendo do mesmo jeito, 100 compressões por minuto, de chegada de socorro especializado, liberação das vias aéreas, né, hiperestender o pescoço ali e já começar a fazer a compressão torácica. Nos dois casos é um pouco diferente do caso do profissional. O profissional, no caso de bebê e criança, vão ser 30 compressões para 2 insuflações do mesmo jeito, com um único socorrista, e 15 compressões para 2 insuflações quando for 2 socorristas. Então, for 2 socorristas, 30, 15 por 2. Quando for um socorrista só, 30 por 2. Quando é adulto, sempre é 1 ou 2 socorristas, 30 compressões, 2 insuflações. Então, esses aí são os procedimentos. Já tentando explicar para vocês aí a questão do socorrista profissional, que fez um treinamento, fez um curso prático, e um socorrista leigo, qual seria as recomendações de acordo com a Associação Americana do Coração, que aceita aí no Brasil inteiro. Então esses são protocolos, né, mais ou menos aí, como vocês entenderem como é que funciona caso a caso. 100 por minuto, socorrista leigo, compressões e insuflações, dependendo aí quando é um socorrista profissional ou que passou por um treinamento prático, que possa ser feito corretamente as insuflações. Hemorragia. O que é hemorragia?